Biblioteca. Seja muito bem-vindo à nossa Biblioteca. Estamos na época da Páscoa e a Páscoa nos lembra que Jesus conquistou a vitória na cruz. Foi indo para a cruz que ele saiu vitorioso. E graças à morte de Jesus na cruz é que nós também podemos ter vitória contra o pecado. Vamos ouvir essa linda história que fala da vitória da cruz? Mas aonde será que ela aparece? Eu vou mostrar para vocês. Mas para isso, vocês precisam chegar mais pertinho, que existem alguns livros da Bíblia que falam sobre a vitória da cruz. A história de hoje que fala sobre a vitória da cruz, nós encontramos no Novo Testamento. Que parte do Novo Testamento? Aqui, ó, no começo do Novo Testamento, onde a gente encontra os evangelhos. E sabe, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam dessa história, da vitória da cruz. Vamos lá então ouvir essa linda história? Isso mesmo, Bíblia Alfabeto! Jesus foi o nosso melhor exemplo de sensibilidade. Ele enxergava os outros, as suas necessidades, os seus medos, os seus desejos. Ele sempre percebia o que as pessoas que estavam ao redor dele estavam sentindo. Porque Jesus tinha esse valor cristão da sensibilidade. Que lindo! E por ele ter essa sensibilidade, foi que ele cumpriu o que Deus havia pedido para ele fazer. A humanidade hoje de Jesus vivia muito triste. E Jesus veio aqui na Terra. E chegou o tempo do seu ministério em que ele estava comemorando a Páscoa e ele entrou em Jerusalém. Ele foi até Jerusalém, montado num burrinho. Mas por que será que Jesus foi montado num burrinho? Num sinal de humildade. Quando Jesus estava chegando na cidade de Jerusalém, as pessoas começaram a colocar no caminho as suas capas, folhas de palmeira, e foram fazendo um tapete. E Jesus passou com esse burrinho por cima do tapete. E enquanto Jesus estava passando, a multidão que estava ao redor daquele tapete dizia: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Porque eles reconheciam que em Jesus havia se cumprido uma profecia de que o Salvador de Israel viria da família de Davi. E assim foi a entrada triunfal de Jesus naquele dia em Jerusalém. Quando ele chegou, ele mandou que os seus discípulos achassem um lugar para eles comemorarem a Páscoa. Como assim, tia Mara? Eles comemorarem a Páscoa? Sim, Jesus era judeu. E os judeus, eles comemoravam a Páscoa desde a época em que eles saíram lá do Egito. Quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, e depois dessas 10 pragas eles deixaram o povo ir. E lembra? A última praga foi o quê? Foi a morte dos primogênitos, e eles fizeram aquela ceia e eles comeram, e a partir daquele dia, Deus colocou que eles sempre deveriam comemorar a Páscoa. Por isso que Jesus mandou os discípulos prepararem a Páscoa. E ele foi até lá e comemorou com eles a Páscoa. E disse bem assim, a hora que ele estava partindo o pão, ele disse:
esse é o meu corpo que será partido por causa de vós. Jesus estava falando de algo muito importante que ia acontecer. E ele disse que eles iam comer daquele pão, mas quando ele partiu, ele disse que esse pão representava o corpo dele. Depois, ele pegou o suco da uva e ele disse, esse aqui é o cálice, o copo eles chamavam de cálice. Ele disse assim, esse é o cálice da nova aliança. Jesus estava falando a respeito do derramamento do sangue dele lá na cruz. E a partir dessa nova aliança, o homem ia ser o quê? Religado a Deus. O homem vivia separado de Deus. Mas porque Jesus, ele derramou o seu sangue lá na cruz, ele ligou o homem de novo a Deus. E essa é a nova aliança. Antigamente, as pessoas tinham que sacrificar animais para pedir perdão a Deus. Mas Jesus estava falando da nova aliança, em que ele ia tomar o lugar do cordeiro, ia morrer em nosso lugar. E que depois disso não precisaria mais fazer sacrifício. Por isso que ele falou, esse é o cálice da nova aliança. E depois que eles comeram o pão e tomaram o vinho, Jesus e seus discípulos foram para onde? Para um jardim chamado Getsemane. Jesus foi para o Getsemane orar porque estava chegando a hora mais importante da humanidade. A hora em que ele iria se entregar como sacrifício por amor a mim e a você. Quando Jesus estava ali orando no Getsemane, ele começou a passar por uma agonia muito grande, a ponto de suar gotas de sangue. E por que ele estava assim, Tia Mara? Porque estava chegando a hora dele morrer por causa do pecado de toda a humanidade. Imagine, amiguinho, quanto pecado Jesus estava levando lá na cruz. E por isso ele estava ali sofrendo. E ele pediu para Deus tirar esse sofrimento dele. Mas depois ele disse, mas não, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus era um filho obediente e sabia que Deus queria nos aproximar dele através desse sacrifício. Depois de um tempo, os soldados romanos chegaram ali no Getsemane e prenderam Jesus e levaram Jesus para ser julgado. Mas esse julgamento não foi justo, porque eles acusavam Jesus do que ele não havia feito. E esse julgamento feito por esses homens, eles condenaram alguém que era inocente. Jesus ele nunca fez nada de errado. Ele simplesmente veio cumprir a vontade do Pai. Mas eles condenaram Jesus. E Jesus sabia que isso ia acontecer. E Deus sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque estavam se cumprindo as escrituras. Sim, amiguinho, sim, amiguinha, tudo isso que aconteceu já estava escrito na Bíblia há muito tempo. E essas profecias estavam se cumprindo. Jesus foi condenado a uma morte muito triste, a morte na cruz. Jesus foi crucificado junto com 2 ladrões. Os 2 ladrões eram culpados, mas Jesus era inocente. Na cruz, o sangue de Jesus foi derramado, como ele havia falado lá na ceia. E Jesus morreu nessa cruz, se entregando por mim, por você. E a Bíblia diz que quando Jesus entregou o seu espírito, disse para Deus, está consumado, houve trevas sobre a face da terra. Tudo escureceu. Por quê? Porque era um momento muito importante também, em que Jesus havia consumado o sacrifício em favor do pecador. Depois, eles tiraram o corpo de Jesus
e colocaram num sepulcro, um túmulo dentro de uma pedra, porque era assim que as pessoas eram sepultadas naquela época. No domingo de manhã, quando as mulheres foram visitar o sepulcro, eles viram que o sepulcro estava aberto. Porque quando eles colocaram o corpo de Jesus lá dentro, eles colocaram essa pedra pesada na frente para fechar esse corpo. E quando elas chegaram, a pedra estava removida e o sepulcro estava aberto. O que será que aconteceu com Jesus? Elas correram até lá e quando elas entraram lá dentro do túmulo, Jesus estava vazio. Jesus não estava lá. Sabe por quê? Ele havia ressuscitado. Sim, Jesus voltou a viver, assim como diziam as Escrituras, que ele haveria de morrer, morte de cruz, mas que ao terceiro dia ele ia voltar a viver, vencer a morte. E foi exatamente isso que aconteceu. As mulheres, elas não acharam o corpo de Jesus porque Jesus havia ressuscitado. Um anjo apareceu e falou para elas: por que vocês procuram entre os mortos o que está vivo? Elas saíram e contaram para os discípulos e depois Jesus apareceu para todos os seus discípulos. Ressuscitado, Jesus venceu a morte e tudo que Deus havia planejado para nos aproximar dele novamente se cumpriu. Que linda essa história, não é verdade? Mas Jesus ficou durante 40 dias com eles. Quando eles estavam reunidos em um monte, Jesus começou a subir aos céus. Sim, ele começou a voltar para o céu, como ele havia falado que ia acontecer. E ele disse que ele estava voltando para o Pai. E ele foi subindo, subindo, subindo até desaparecer lá nas nuvens. Essa é a linda história da Páscoa. Sim, a Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus traz nova vida para cada um de nós. Antes, nós vivíamos tristes, nós vivíamos angustiados, a humanidade vivia assim, porque estava longe do Criador. Mas depois que Jesus teve a sensibilidade de morrer em nosso lugar, de ver o quanto nós sofríamos por estar longe de Deus e por decidir cumprir a vontade do Pai, depois que Jesus fez isso, nós podemos mais uma vez nos aproximar de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Jesus fez lá na cruz. Que semana linda para celebrarmos! A Páscoa é um dos eventos mais importantes da humanidade e tudo mudou depois disso que Jesus fez. Então, vamos celebrar? Vamos celebrar a Páscoa de Jesus e nos lembrarmos do grande amor de Deus por cada um de nós. Feliz Páscoa!